Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas. Aula número 29. A importância da palavra na edificação do Reino de Deus. A palavra é muito importante, tanto para Deus quanto para Satanás. Deus quer edificar a sua igreja com palavras vivas, sinceras, verdadeiras. Satanás quer edificar o seu reino também com palavras. E começou com palavras mentirosas, enganosas. Tanto está escrito lá no capítulo 10 de João, que ele é mentiroso e o pai da mentira. Assim é edificado o reino de Deus, dizendo que as coisas materiais são boas, são agradáveis, são bonitas, que isto traz a felicidade. Engana as pessoas de todas as maneiras. O mundo é totalmente enganoso. Assim é o reino das trevas, engano puro, tão somente engano. E o reino de Deus quer ser edificado na verdade. Só palavras verdadeiras, palavras vivas, sinceras, palavras eternas. Assim, o reino de Deus deve ser edificado. Eu gostaria que você pudesse entender como o reino de Deus é edificado com palavras. As palavras para Deus são muito importantes e significativas. Deus quer as palavras atuando sempre no seu reino, convencendo as pessoas. O Espírito Santo atua através das palavras dos seus servos, dos servos de Deus. Em Lucas 11:54, nós lemos a respeito de Jesus que os judeus estavam armando ciladas a fim de o apanharem em alguma palavra, em público. Eles queriam pegar Jesus em alguma palavra. Por exemplo, tentaram dizer que ele estava fazendo uma conspiração contra César. Na realidade, quem mais queria esta conspiração eram os líderes religiosos. Eles estavam querendo jogar esta culpa para cima de Jesus e procuraram fazer uma fofoca, um fuxico entre Jesus e os romanos. Não conseguiram. Eles procuravam uma palavra boa, agradável a eles, uma palavra que pudesse condenar a Jesus, e assim eles terem pretexto de entregar Jesus aos romanos, já que eles diretamente não podiam matar uma pessoa. Procuravam, portanto, apanhar Jesus em um tropeço de palavra, que Jesus tropeçasse em alguma palavra. Assim estavam os judeus. Por que eles queriam apanhar Jesus desta maneira? Eles não podiam apanhar Jesus à força? Não, mas aí o povo todo estaria ao lado de Jesus e o defenderia. Eles queriam uma armadilha e assim preparavam armadilha para Jesus. O mundo hoje prepara armadilhas para nós também. Não digo só o mundo ateu, o mundo maligno. Eu falo das religiões também. O mundo religioso é muito profissionalizado em nossos dias. O ambiente religioso das denominações não é um ambiente espiritual, um ambiente agradável. É um ambiente viciado, minado, um ambiente de inveja, de ciúme. Este ambiente onde o servo de Deus é constantemente surpreendido em alguma armadilha que, à semelhança dos tempos de Jesus, é lançada para apanhá-lo, e ele não pode ter, portanto, liberdade de caminhar livremente neste terreno religioso de nossos dias, como Jesus não caminhou livremente no terreno religioso do seu tempo. Em Lucas 12:8 nós lemos: aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho o confessará diante dos anjos. O Filho de Deus, Jesus, há de confessar diante dos anjos aquele que não se envergonhar dele aqui na terra, aquele que abrir os seus lábios e com suas palavras confessar a Jesus aqui na terra. Não só confessar a Jesus como seu Senhor, mas confessar a Jesus verdadeiramente para que os homens saibam que Jesus é Deus, que Jesus é o nosso Deus. É preciso confessar
a Jesus como Senhor. Em Lucas 12:17, nós lemos a respeito daquele homem rico, cujos campos produziram com fartura. Ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Que problema sério que eu tenho agora! Oh, problema difícil! O que eu vou fazer com esta colheita toda? Eu tenho muita colheita, o que eu vou fazer com ela? A resposta ele obteve dele mesmo, não dele, mas de Satanás através de seus próprios lábios, e respondeu para si mesmo no versículo 18: já sei, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. Já sei, encontrei a solução: ganância. Encontrei a solução: obras da carne. Encontrei a solução: apetite desordenado, avareza, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Encontrei a minha solução. Encontrou não, Satanás lhe deu esta solução através de seus próprios lábios, de maneira que você vai ser apanhado pelos seus próprios lábios. Você que é rico e que está com o coração da mesma maneira que aquele homem rico, ou você que não é rico, mas está querendo ser rico, está fazendo todo o empenho para se tornar rico, então você estará sendo apanhado na mesma armadilha. Cuidado com o que seus lábios respondem para você mesmo, exatamente como quer Satanás. Busque resposta de Deus e não em si próprio. Em Colossenses 2,18 nós lemos: ninguém vos domine, metendo-se no que não viu, estando inchado na sua compreensão humana, ensoberbecido com o seu entendimento. Quantos de nosso meio estão tão elevados, estão tão convencidos de si próprios, que com suas palavras julgam ser os maiorais, que com suas palavras julgam ser os mais importantes. Eles têm a resposta para tudo, eles sabem tudo, eles são o máximo em tudo. E a ganância e a soberba, vanglória, se apossam desses irmãos e no final das contas eles caem, exatamente como caiu Lucifer, que pela sua soberba quis ser igual a Deus. Hoje há aqueles que querem ser sócios de Deus na igreja. A igreja tem vários donos, sócios, pessoas que se julgam tão importantes que até Deus tem que pedir licença a eles para fazer alguma coisa na igreja. Em Colossenses 3, versículo 5, nós lemos: mortificai o vosso desejo, apetite desordenado, avareza, concupiscência e outras coisas mais. O servo de Deus deve mortificar estas coisas. Cuidado com suas palavras, o pecado que está relacionado com a sua boca. Cuidado com isto. Em Josué 2:21, nós lemos a respeito daquela mulher prostituta Raabe, que acolheu os espias e reconheceu neles a autoridade de Deus. Tanto é que pelas suas palavras ela queria ser salva e confiou nas palavras daqueles homens de Deus. Segundo as vossas palavras, assim seja. Segundo as vossas palavras, assim seja. Aquela mulher queria ser salva e confiou na palavra do homem de Deus. Assim devem ser as pessoas de nossos dias. Eles devem confiar em nossas palavras. Nossa palavra seja sim, sim, não, não. A nossa palavra seja firme. Sejamos gente de palavra, que jure, como está no Salmo 15, ainda que com dano próprio, mas não se retrate. Não nos retratemos. Que tenha prejuízo, meu irmão, minha irmã, mas não volte atrás. Se deu a sua palavra, mantenha-a. Saiba que Deus zela para cumprir a palavra empenhada de seus servos. Nós podemos, pela fé, com nossas palavras, alcançar grandes vitórias. Josué 3, versículo 9. Chegai para cá e ouvi as palavras do vosso Deus. Palavras vivas, palavras firmes, palavras que deveriam ser lembradas para sempre. Palavras baseadas nas quais poderiam ser erguidos memoriais, porque aquelas palavras haveriam de ser lembradas e haverão de ser lembradas para sempre, até o juízo final. Palavras de Deus não devem cair por terra. Se você ouve uma profecia,
Se você ouve ou lê na Bíblia uma palavra de Deus, saiba que esta palavra é importante, é séria, é palavra viva, é palavra firme. A palavra de Deus se cumpre. Mateus 23, versículo 14. Ai de vós, escribas, que devorais as casas e fazeis longas orações. Quantos estão no nosso meio desta mesma maneira? Estão enganando os outros com palavras religiosas. Há cultos em determinadas igrejas que são uma vergonha espiritual para Deus. São palavras de homens, palavras carnais, palavras de soberba, palavras de alguém que quer se impor sobre os demais. E vemos pregadores que só faltam engolir o púlpito e falam, esbravejam. Eles demonstram ser pessoas muito importantes. Mal sabem muitos dos ouvintes que aquelas palavras são enganosas, não são verdadeiras porque aquele homem não vive aquilo. São palavras de atores, como no teatro, como no cinema. Eles ensaiaram para dizer aquelas palavras. Quantos e quantos pregadores são assim? Eles ensaiam para dizer certas expressões e a igreja até, muitos acreditam que aquelas palavras estão sendo ditas com aquela ênfase e quase chorando, quando na verdade não é nada daquilo. É ganância, é soberba, é vontade de dominar o rebanho do Senhor, como está em 1 Pedro no capítulo 5, os primeiros versículos. É vontade de dominar o rebanho de Deus. Oh, que tristeza haver no nosso meio estas coisas. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Ela age, ela convence, ela salva, ela liberta, ela opera. A palavra de Deus não volta vazia, mas ela é palavra viva. Mateus 23, 39. Jesus dizendo: não me vereis mais. Em verdade vos digo que não me vereis mais, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Até que venhais a dizer, até que venhais a confessar com vossas próprias palavras. Assim Deus quer que pelas nossas palavras sejamos edificados e pelas nossas palavras nós sejamos condenados. Palavras onde garantir e testificar a respeito da sua fé. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça. Saiba você, meu irmão, que você há de ser julgado pelas suas palavras. Cuidado com o engano das palavras. Mateus 24, versículo 5. Muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Quantos pregadores estão por aí são lobos vorazes, estão enganando o povo de Deus. Exatamente como Satanás, que lá em Gênesis 3, versículo 1, argumentou com Eva. É assim que Deus disse. Ele usou a palavra para colocar em dúvida a palavra de Deus e conseguiu enredar a Eva e assim, a partir daí, destruir toda a raça humana. Deus há de cobrar de nós, de toda palavra frívola que disserem os homens, eles darão contas a Deus. Deus pedirá contas a você de toda palavra que você falar. As suas palavras podem edificar o reino de Deus. As suas palavras podem ser usadas para Satanás enganar o povo de Deus e impedir muitos de entrarem no reino dos céus. Mas o sangue deles, Deus requererá de você. Como têm sido suas palavras, meu irmão, minha irmã? Medite nisto para o seu próprio bem espiritual. Amém.